Oi, pessoal, eu sou a Michelle. E eu sou a Natália. E esse é o Lentes da Maternidade. Bom, pessoal, mais um episódio no ar. Antes de começar, queria agradecer aos nossos patrocinadores do podcast. Primeiro, a Casa Nossa, incrível. A gente já falou no outro episódio tudo que eles têm para casa, tudo que eles têm de presentes. Tô até aqui com uma garrafa, aquelas garrafas tops, que é um copo, né? Mas não desidrata nunca. O negócio mantém a água gelada e a Casa Nossa tem. Então vale a pena entrar em contato com eles. E Lembrando que a Casa Nossa está com ali os itens do Dia dos Namorados. Então, pessoal, o Dia dos Namorados está chegando. Ela lançou uma linha ali incrível com um monte de artigos ali, em especial do Dia dos Namorados. isso. E também não poderíamos deixar de agradecer a Concor, que é quem forneceu pra gente as canecas maravilhosas do nosso podcast. Muito obrigada. Eles têm tudo de personalizados, desde cestas, canecas, azulejos, presentes, tudo que você imaginar de personalizado, eles têm. Então vale a pena conferir. E no episódio de hoje, nós estamos com uma convidada maravilhosa, a psicóloga Carolina Beltrão, que hoje vai abordar sobre a saúde mental materna. Tudo bem, Carol? Tudo bem, meninas? Primeiramente, agradeço o convite. Estou aqui com a minha caneca linda. Lindíssima, por sinal. Agradecer você, Natália, você, Michelle, pelo convite e pela importância, né, de a gente dar visibilidade à saúde mental materna. É um tema pouco falado e que a gente segue na luta para que a mãe venha com maior qualidade, não ser o maternário, né? Sim. Esse é um assunto que será bastante abordado aqui no podcast, tá? E, Carol, conta um pouquinho pra gente, por que esse segmento, como Porque que a você psicologia, em que momento que você escolheu aí seguir nessa parte da saúde mental da mulher? Bom, eu sou psicóloga de formação já há 8 anos, venho há 10 anos trabalhando dentro de um centro obstétrico, então tenho uma vasta experiência, e tem 3 anos que eu decidi, né, ir para esse caminho da saúde mental materna, um olhar para o pré-natal psicológico, né? A gente usa um protocolo de atendimento à gestação, parto e puerpério, da assistência psicológica nesse período tão vulnerável na vida da mulher. Bom, tem a minha própria história, né, que eu tenho 4 filhos no currículo. E aí, na minha terceira gestação, por uma pressão da família, todo mundo ficou naquela expectativa que viria uma menina, né? Então, meu primeiro contato com a psicologia obstétrica foi entender quando eu descobri que não era uma menina, né? Bom, o que está acontecendo com minhas próprias emoções, os meus sentimentos? Eu queria tanto um filho, e de repente, tô gestante, tô ali, né? E não estava feliz. E aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo, foi meu primeiro contato, tem 6 anos com a psicologia obstétrica. E há 3 anos que eu viro a chave, né? E aí tenho esse olhar mais específico nesse período na vida da mulher. Desde o primeiro positivo, tudo na nossa vida muda. Tudo muda. Tudo muda. Vocês são mães, Sim. né? Eu também sou mãe. Então, a partir daí, a nossa vida é impactada de uma forma que a gente nem imagina. É uma avalanche de informações, é um monte de medo, é muito medo, né? E, enfim, é um carrossel de coisas aí, de emoções, uma montanha-russa, a gente fala de emoções ao longo aí dessa jornada do maternário. A maternidade é uma montanha-russa, É uma né? montanha-russa. Carol, e a gente recebeu algumas perguntinhas no Instagram do podcast, do estúdio, do pessoal, mães, até pais, com muitas dúvidas sobre a saúde mental da mulher. Certo. Então a gente vai começar a fazer as perguntas e vamos conversando aí no decorrer. A primeira é qual que é o maior desafio psicológico que uma mãe ela enfrenta durante a gravidez? Olha, desde o primeiro positivo depende da vida daquela mulher. Se a gente falar de uma mãe, uma mulher que se torna mãe, né, com a adolescência, é subjetivo. Se a gente fala de uma mulher que está dentro de uma faculdade, é subjetivo. Então, assim, vai ser subjetivo a cada mulher, né? Depende de como ela está. Depende de quem está do lado dela, se ela já tem outros números de filhos, se era uma gravidez desejada, se era indesejada. Tudo isso vai impactar na vida da mulher, né? Então, isso acaba, de uma certa forma, cada caso é um caso, mas a gente pode trazer de uma forma coletiva para a mulher a mudança de vida, dos hábitos. Às vezes tem aquela mulher que está preocupada com a mudança corporal, que está preocupada com o financeiro. Acho que tudo isso pode dificultar na vida da mulher, né? E ela ter uma gestação com aspectos emocionais não estáveis, né? Então é onde a gente procura a ajuda psicológica para compreender, né? A gente tem um número muito alto de gravidez indesejadas no país, né? Mais de 60%. Não é todas as mães que se planejam em ter, né? A gente fala muito sobre planejamento familiar. Então,
como é que essa mãe recebeu esse positivo? Em que momento da vida dela ela estava, né? Então, acho que isso fica muito subjetivo para aquela mulher, para aquela família, né? Devido ao planejamento familiar mesmo. Você já acompanhou, aproveitando essa pergunta, você já acompanhou casos de, por exemplo, mãe que gravidez indesejada, não foi planejada, e que a mãe não quer a criança, e na maternidade mesmo deixa a criança? Não, ainda não. Eu acompanhei, mas eu não era na época, não estava como psicóloga, né? Isso daí eu estava dentro do hospital, na parte técnica de enfermagem, onde vinha uma ordem, né? Que aquela mãe ela já nem queria ver o bebê. A gente está falando do vínculo. Então, são mães que eu não tive acesso, mas o que eu percebi dentro do hospital? Que aquela mãe, ela já vinha evitando o vínculo. Ela não queria nem olhar para o bebê. Então, há um rompimento ali com o sofrimento, né? Então, ela não quer sofrer, ela não quer olhar para aquela criança, porque de repente ela acha que ela pode mudar de ideia. Tá? Então, aquela criança é recolhida, ela fica ali num ambiente separado dessa mãe, até essa puérpera se recuperar. E essa criança é encaminhada para adoção. É importante essa tua pergunta, porque assim, vai haver mulheres que não querem os filhos, e pela lei, a gente pode dar um filho. Sim. Não é um crime é abandonar. Um crime é deixar dentro de uma caçamba, é deixar na rua, passando frio, fome, até muitas vezes a criança ia a óbito. Então, assim, foi muito importante essa tua pergunta, porque pela lei a gente pode doar um filho, não é crime, a mamãe tem direito, tá? Tem países, inclusive... acho que foi na China, fizeram um lugar quentinho, aquecido, como uma incubadora, que a mãe pode deixar ali voluntariamente para aquela criança não correr riscos, né? Eu vi essa reportagem recente. Sim. Então, também, assim, entender que essa mulher, ela é uma pessoa, tá? Eu não tenho esse olhar de crucificar ela por essa escolha, Sim. né? Então... É importante, foi muito importante você ter trazido isso. Carol, você acha que uma mãe que tá nessa condição ali de, fazer uma doação do próprio filho, se ela tivesse um tratamento psicológico, você acha que esse quadro reverteria? Ela poderia mudar de ideia? Uma preparação psicológica ali, você acha que poderia mudar de ideia? Um suporte psicológico no início de uma gestação, sim, sem dúvidas. Agora, na escolha dela, a escolha é sempre dela, né? Eu não vou induzi-la a nenhum tipo de escolha. A psicologia, ela não tá para isso. O meu papel é fazer com que a pessoa pense, que a pessoa chega nessa capacidade por si próprio, né? Eu não interfiro nas decisões dessa pessoa. Então, assim, sim, porque eu preciso entender de onde vem esse sofrimento ao qual ela não quer essa criança. Né? Se é só uma gravidez indesejada, foi um abuso, foi o que aconteceu? É isso que eu ia falar, depende da forma que aconteceu essa gestação, né? É uma adolescente, é uma mulher que não tinha condições financeiras. O meu papel é acolher. O meu papel sempre vai ser acolher essa mulher, independente da escolha dela. Tá? Então, eu não posso fazer com que ela mude de opção, mas sim, o pré-natal psicológico é uma das modalidades que eu trabalho. Ela consegue, sim, né, dar essa condição emocional dela chegar numa decisão e ir consciente, até mesmo na escolha de doar essa criança. Sim. A gente pensa, né, que doar é um terror, que é ruim, não. A gente pode ter um outro olhar também. Tem outros pais aí cheios de amor para dar, sim, né? Que não consegue, por muitas vezes, engravidar, que quer aumentar o número dos filhos, alguma coisa. Que é um tema aí, é um tema bom, a gente pode até ver depois um episódio só pra isso, pra falar sobre adoção. Sim. Também. Sim. Porque eu já tô aí há uns 8 anos na fila. Eu tô na fila de adoção. Eu tenho o meu e eu tô na fila de adoção. Eu cheguei a fazer o cadastro também. Tudo na muito minha complicado. Eu também cheguei a fazer cadastro. Sim. No congresso que eu fui lá eu fui agora para Salvador, a gente teve uma pauta exatamente para as crianças de adoção, porque também é um nascimento. Um filho adotivo é um nascimento. Aquela criança, ela vai construir com aqueles pais, e aqueles pais vão aprender alguma coisa com aquela criança. Né? E a gente vê tantos tabus, tanta coisa ruim. Ai, porque o filho era adotivo que fez isso e aquilo. Mas não, gente... tem alguns exemplos clássicos Carol, na nossa sociedade adotada, brasileira. Carol, eu sou adotada. Olha que exemplo, não é? A minha avó é adotada. Oh, que bacana. A minha avó é uma mulher negra, abandonada em São Paulo, em 1945, na frente de uma família branca rica. Olha só. Então, daí, aonde entra que eu comecei a focar em saúde mental materna, que eu conversei com vocês um pouquinho, porque a minha avó foi mãe muito cedo. Ela foi mãe com 16 anos. Né? Obrigada a casar com um homem de 32. Então, que estrutura tinha uma jovem, quase uma criança, uma adolescente para ser mãe? E aí ela deixa a minha mãe um período com a mãe dela, durante 5 anos e volta 5 anos depois. E a minha mãe se desorganiza, pelo que eu entendo. Né? Minha mãe foi minha mãe com 21 anos, ela saiu da riqueza para
pobreza, sabe? Então, assim, ela teve muitas dificuldades em ser mãe. A gente, né, eu e meus irmãos passaram por um histórico de violência, né, de agressividade, porém, ela era a única que podia bater. Ela era a única que podia fazer algo, sabe? Então, assim, ela faleceu, tem 2 anos, ficamos ao lado dela, foi bem difícil, mas ela que me ensinou o amar, o cuidar, estar perto dos meus filhos, o amor, o respeito pela família, o café da manhã. Ela fez o possível. Ela fez o possível dentro do que ela tinha para oferecer. Essa é a realidade dela. Então, assim, o meu olhar para a saúde mental hoje é muito voltado também pela minha própria história com a minha mãe. Porque ela poderia ter sido uma mãe melhor, mas ela não teve assistência. O nosso país é um país de muita medicalização, não tem tratamento. O SUS não tem tratamento, não tem psicoterapia. Né? É só medicar. Ele quer tratar o sintoma, não quer tratar a causa. Né? A gente procura profissionais. Eu luto desesperadamente por alguns pacientes meus que eu preciso, mas... E o medo daquele paciente procurar e só ser medicado, não está sendo escutado. Entende? Então, assim, a minha mãe, ela foi essa pessoa, tá? Que ela precisou de assistência durante muito tempo da vida dela, nunca teve. Ela só teve medicação, tinha surtos, a gente teve uma infância muito difícil, né? E aí eu cresci, ressignifiquei, fiz terapia, sou uma excelente mãe, meus filhos não apanham, né? Você brincou de... Como é que a gente se posiciona com os filhos? Eu dou 2 opções. Ameaça. Ou isso ou aquilo. Né? Mas, assim, meus filhos são únicos na minha vida. Tenho muito orgulho dos 4. Não viveria sem nenhum. E a gente vai desenrolando, desenvolvendo para ajudar muitas e muitas outras mães, né? Aí, cuidando do começo, do meio, do fim da vida. Bacana. Hoje tem muito ainda, porque ainda tem muito, acho que tem muito preconceito ainda com essa coisa de tipo assim, vamos fazer uma terapia, vamos É um tabu, cuidar né? do nosso Que é psicológico. constituído. Muita gente ainda fica, tipo, Geralmente os mais velhos, né? Se eu chego pra minha avó hoje e falo, vó, vou fazer uma terapia. Não, mas você não é louca. Então, assim, Pois é. já começa por eles aí. acham que é É loucura. grave. Isso é muito grave porque a gente rotula. Rotula, não abre espaço para o outro e a pessoa continua em sofrimento psíquico. E quando vai ver, é um péssimo pai, uma péssima mãe, uma péssima avó, e aí até alguém vir romper aquele ciclo, né? Porque era um momento de escuta. Eu falo para meus pacientes, eu tô aqui com você é importante. Tá? Não importa se você sente que tá falando mal da sua mãe ou do seu pai, não. Você, o que você sentiu? Como você interpretou? Então, o meu trabalho é sempre dar esse suporte. E aí, a partir do momento que eu falo, gente, a gente só precisa falar. A gente não precisa bater. Por muitas histórias nossas de vida, a gente precisa ter linguagem. A gente precisa desse processo, conversar, diálogo. A maioria dos problemas que a gente acaba se envolvendo no casamento, na família, com nossa mãe, com nosso pai, o que falta é diálogo. É aquela mágoa que a gente guarda numa caixinha e fica ali, e vem outra, e soma outra, e soma outra. E vai juntando tudo. Né? Eu tenho uma pessoa que tem uma figura materna também muito importante, minha tia, ela tem 83 anos. Né? Ela é a que minha mãe batia, ela falava, filha, perdoa, vamos rezar. 83 anos. Ela vem também como uma rede de apoio muito importante na minha vida. E aí eu corrijo ela. Falei, pode parar de falar mal de fulano. Vamos lá, vamos melhorar isso. Porque eu já vejo que é um jeito dela, né? Mas é uma forma que eu tenho de explicar pra ela, tia, do meu jeitinho, vamos lá, a gente pode ser uma pessoa melhor, né? E aí, assim, a gente vai transcorrendo a vida. Ótimo. Eu vou para mais uma pergunta aqui, Claro, seguidor. Quais são os principais desafios emocionais enfrentados pelas mães no puerpério e por que ainda é tão difícil falar abertamente sobre eles? Porque a mãe, quando tem um bebê, ela precisa dar conta de tudo e ser feliz, linda, maravilhosa, sempre sorrindo. Essa maternidade romantizada. É o brilho da maternidade. É um brilho, porque a gente tem um bebê, a gente tem que agradecer a Deus, ser feliz, e é isso. Né? O puerpério, a gente tem primeiramente, a partir do momento que sai a placenta, a gente tem uma descarga hormonal. Então vai vir tristeza. Tema clássico, baby blues. Vocês já ouviram falar? Demais. Né? E a gente precisa falar mais sobre isso, porque baby blues, uma descarga hormonal, não é que não precisa de uma terapia, mas desde que a gente tenha uma rede de apoio adequada, dá para ficar tudo bem. Tristeza, insônia, vontade de chorar o tempo todo, não tem vontade de comer, isso é um baby blues, que é devido a uma descarga hormonal assim que sai a placenta, dura aí de 15 a 20 dias. Passou disso, riscos, depressão pós-parto. Os sintomas não melhoram, só pioram. A gente tem uma prevalência aí de 1 a cada 4 gestantes ter risco de depressão pós-parto. Aí é onde entra a saúde mental materna, isso é muito sério. Porque se eu tenho uma mãe com adoecimento psíquico, que ela precisa de ajuda, precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra, precisa de um acolhimento, rede de apoio, o que ela está conseguindo dar para aquele bebê? O que a gente faz? Se ela não está bem, o que ela vai oferecer para aquele bebê que precisa da ajuda dela para se desenvolver?
Então, assim, a depressão pós-parto é muito sério. E a gente constantemente fala sobre isso. Eu faço o Maio Furtacor, que é um mês dedicado à saúde mental materna. Falo muito sobre isso, faço evento, vou lá, converso com um, converso com outro, chamo as mães. Então, assim, baby blues, depressão pós-parto, estresse materno e até mesmo a psicose puerperal, que é um caso de uma urgência, a gente precisa de uma internação para essa mãe, é quando ela rompe com a realidade, né? Aquela mãe que não tá falando coisa com coisa. Ai, hoje tá sol e tá chovendo. Ai, o bebê tá quietinho, tá chorando. E aí, de repente, essa mãe tá pegando esse bebê, põe em algum lugar escondido. Aconteceu um caso recente. Gente. A mãe acabou cometendo infanticídio, matou o recém-nascido. Meu Era uma mãe Deus. sozinha, né? E a sociedade julgou essa mãe constantemente. Eu não estudei esse caso, acompanhei, lógico que me choca, como todo mundo, né? Mas essa mãe, ela matou um bebê recém-nascido, ela estava sozinha no puerpério. Essa bebê acho que tinha 13 dias. Ela, uma criança, e o bebê. Como que ela estava lidando com esse puerpério? Com medo, com privação de sono, com tristeza. Quem que estava lá para ajudar? O pai, meu papel não é aqui julgar um pai, mas o pai só apareceu depois que esse bebê morreu. Porque ele disse que ele é caminhoneiro, estava trabalhando, a gente entende. Mas, gente, pera lá, né? A gente tá falando de uma mulher sozinha, num período de alta vulnerabilidade. A gente tem aí como mulher, na saúde mental, a primeira menstruação é alta, um monte de hormônio que vem, gestação, parto puerpério e menopausa, né? Então, assim, a mulher, ela é impactada constantemente durante toda a vida dela. O homem não tem isso dessa forma. A gente tem mais risco de depressão, a gente tem mais risco de doenças, de câncer, de tudo. Porque envolve uma série de coisas. A gente, o tempo todo, fica dando conta de tudo. Da casa, Tem do que dar, marido, da família. Porque a Né? gente tem aquilo que tem que dar conta de tudo. É. Então, isso já entraria também alguns. Você já acabou falando alguns principais sinais da depressão pós-parto, Sim, né? aquilo que não cessa. Por exemplo, nos primeiros dias, a gente calcula aí no segundo, terceiro dia de puerpério, e eu já vi baby blues em sala de parto. Tá, daquela mãe não querer olhar para o bebê, ela não conseguir olhar para o bebê. Poder ser até um quadro de depressão, mas não tinha diagnosticado, não estava no meu papel de psicóloga, não sabia a história da paciente, né? E ela não vinculou ali. Então, no caso dessa pergunta que você falou, é tristeza, insônia, falta de apetite, né? Aquela melancolia, o choro fácil, por qualquer coisa chora. Né? Então, se vocês verem uma mulher nesse período chorando, Eu vivo normal. numa depressão pós-parto. Porque eu só choro. Esse diagnóstico, ele casa muito quando a mãe, ela se identifica ali com a maternidade, porque o começo é exatamente dessa forma. Michele, tem muitos casos que não são diagnosticados. A gente está falando de um número hipotético. Tá? A gente teve Não depressão são pós-parto. diagnosticados. É um sentimento que não cessa, a gente dá conta de tudo. Tá? A nossa preocupação quando o bebê nasce, antes de nascer, né, na gestação, é enxoval, carrinho. Aí não pensa no puerpério. Não tem tempo para isso. Não pensa de cuidar da saúde mental. Ela vai ficar preocupada com o pediatra, principalmente, porque essa mulher vai sair só para pediatra. E muita gente, principalmente homens, pensam que o puerpério também é besteira. Não é É besteira. loucura, é coisa da nossa cabeça. Ela Não só é besteira. chora. Não é besteira. Tá chorando por quê? Não tem por que chorar. Tá tudo bem, bebê tá bem, você tá bem, tá chorando por quê? Sabe onde choram mais? Quando tem medo de nunca mais se achar. As mulheres, elas ficam apavoradas. Gente, como é que eu vou voltar ao trabalho? E aí fica dúbio, né? Eu volto ao trabalho, deixo o bebê, ou deixo o bebê e volto ao trabalho, com aquela loucura, não sabe muito bem o que faz. Medo, porque a gente se torna mãe, o processo de maternar não é instintivo. Não existe instinto materno, ele não existe. É um processo, é uma construção. Tá? Então, assim, a gente é muito crucificado ao longo da maternidade de dar conta de tudo, ser a melhor mãe, a melhor esposa, cuidar da casa, do cachorro, do papagaio, do marido. Tem marido que gosta de ser maternado também, né? Que é onde a gente vê muitos quadros de depressão pós-parto, porque é aquele marido que não sabe onde dar um copo, nunca lavou um prato, e aquele acúmulo de coisas na cabecinha da mulher, homens que exigem até que ela tenha outros filhos. Virou até piada, né? Qual que é o filho que dá mais trabalho? É o filho da minha da sogra. minha sogra. Que feio, né? Isso é feio, só que também é feio nesse sentido. Eu acabei usando até uma palavra meio pesada. Porque a minha obrigação como psicóloga é trazer também ele para a construção da parentalidade. Ele precisa se conscientizar que ele é pai, não é marido, não é filho de ninguém. Ele é pai. Pai tem obrigação, meio a meio. Não é rede de apoio.
pai, é obrigação. A mesma, ele só não pode amamentar. E olha que tem alguns E jeitos, olha que viu? o meu amamentou. Tem. O meu amamentou, pegou uma madeirinha lá e Aí, ó. deu pro bebê. Tá vendo? Mas no seio materno a gente sabe que tem essa dificuldade, né? Sim. Mas pode pegar pra rotar, pode pegar um paninho, Sim, pode falar, olha, trocar, descansa umas dar banho. horinhas. Que daqui a Não, pouco isso eu falo tem pra todo mais mundo, não coisas. tem do que reclamar, assim, que nem você tava falando pra gente antes de começar, né, que o esposo dela fez o trabalho dele, que não é uma ajuda, Não, é não é uma obrigação ajuda. dele. E o meu marido, ele, assim que nasceu, ele pegou lá os 5 dias que ele tinha o direito Muito pouco, é pela uma empresa. vergonha. Pouco, Sim. muito É menor do que o pouco. carnaval, gente. Tanto que Verdade. depois ele teve que pegar parte das férias dele. Ele não pegou as férias inteiras porque a gente ia viajar final do ano, mas ele pegou parte das férias dele pra ficar em casa comigo. Porque ele sabe também que eu sou dramática, então, tipo, foi cesárea. Ele sabe que eu ia precisar não é ali dramática, de né? ajuda, né? Não, eu faço um draminha Ah. também, né? E tanto que eu falava que eu achava que seria pior a minha cesárea, porque quando eu fiz uma outra cirurgia, eu fiquei 1 mês precisando de ajuda pra levantar da cama. Aí eu falei assim, gente, a cesárea vai ficar o quê? 2 meses precisando de ajuda? Mas dá medo, não parece que tá tudo solto? Não Parece é tudo questão ruim? solto, aberto, É. mas a gente dá conta, né? Mas assim, ele ajudou, ele fez o papel dele muito bem feito, tipo, óbvio, até hoje faz, é que agora ele precisa ter 500 empregos, né? Precisa dar conta de tudo. Mas no que pode, assim, faz. E no início foi a mesma coisa. Principalmente o Matheus, ele ficou com 1 mês e meio, ele ficou internado porque ele pegou bronquiolite. Foram 10 dias de UTI. Então, assim, ele conseguiu ainda praticamente esses 10 dias de afastamento do trabalho. E acho que foi o único período que eu tava a ponto de enlouquecer. Porque eu tava vendo meu filho ali usando catéter nasal, negócio de alto fluxo, queriam passar sonda, isso e aquilo. Então, 10 dias de UTI, dormindo em cadeira de hospital, eu com 1 mês e meio de cesárea. Imagina Então, quanto foi assim, difícil. foi. Então, assim, ele conseguiu ainda o afastamento nesse período que o bebê tava na UTI. Porque ele revezou comigo no hospital. Ele conseguiu, tipo, dormir. Ele vai pra casa dormir e descansar um pouco que eu fico aqui. Sabe o que Então, aconteceu tipo, aí? dormiu. Ficou os dois cansados. Não ficou só um. A conta fecha. Aham. Né? Ficou os dois cansados, os dois tristes, os dois preocupados, morrendo de medo. Não ficou só um. Tanto que no último dia, acho que antes dele sair da UTI pro quarto, eu lembro que foi uma véspera de feriado. E aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, Natália, vai pra casa vocês dois descansar e eu passo essa noite aqui com ele. Olha só que Que legal. maravilha. Gente, Imagina se você tem outro filho, menorzinho. Não, Isso é- e na época, como foi fertilização, eu queria gêmeos. Aí e ele queria 3. E eu falo assim, Deus sabe Ele o que ainda quer faz. 3? Nem eu. Ó, eu vou te falar que de tudo isso, a privação do sono é o que tira fora do Sim, controle. Ó, teve uma época ali da nossa relação que a minha primeira Isis, a gente revezava pra dar o mamar, porque eu optei em dar fórmula, né? Não... Sim. E a gente revezava pra dar o mamar. O primeiro mamar era dele e o segundo mamar era meu. Então, no primeiro mamar, ela chorando, ele não acordou, dei aquela cutucada, ó. Cutucadinha, assim. Seu é o primeiro. Ele foi no automático, fez o mamar. Gente, ele ficou com a mamadeira assim, ó. Ele ficou com a mamadeira parada em frente ao berço, assim, alguns segundos olhando. Depois ele colocou o mamar dentro do guarda-roupa e voltou a dormir. E a Assim, bebê simples assim. continuou chorando. E o bebê continuou chorando. Aí eu gritei, Michael, o que tu tá fazendo? Ele, não, mas eu já dei mamar, é a sua vez. Assim, desesperado, desnorteado. Então, Real. assim, gente, é surreal. A privação do sono mexeu com a gente Sim, completamente. já tive amigas, uma amiga, essa faz tempo, um dos primeiros bebês dela, ela me ligou. Eu tô aqui do lado dele, eu nem entendia de psicologia obstétrica, nem. Mas ela me ligou, eu como amiga de assistência da minha amizade, né? Ela falou assim, ele tá aqui do meu lado. Aí eu fiquei imaginando a cena. Ele tá chorando. E eu não quero pegar ele. Ela falando isso pra mim. E ele continua chorando, já fiz de tudo. Ela tava fora da realidade. Eu falei, você precisa de um bom banho. A sua mãe tá indo pra ir? Ela falou, tá indo. Ele falou, tudo bem, daqui a pouco eu chego. Né? Era o que eu podia ofertar pra ela. Outra também, amiga também, eu não sabia dar banho, a bebê chorava pra caramba e enfiava aquela redinha. Gente, aquela redinha, se ela não tiver água, a criança morre de frio, tá? Eu chegava lá pra dar banho na bebê com ela e a bebê morre de ela não gosta de tomar banho. Eu não gosto. E a mãe toda descabelada. Aquela loucura. Né? Que eu falei, não, faz o seguinte, eu dou banho e ó, o que ela tá passando é frio, tá bom? Vamos lá, depois, mas vai você tomar um banho, eu dou banho, eu seco, aí eu pus fralda, troquei. Essa tem muitos anos, a filha dela já deve estar com uns, acho que fez 15 anos já. Eu era só amiga, né? E eu sempre gostei muito do bebê, então toda amiga grávida tava junto. Banho, Né? eu acho até engraçado, porque na maternidade, quem deu o primeiro banho foi meu marido.
E aí chegou em casa, o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º. Aí chegou em casa, ele não queria deixar eu dar banho. Olha, pegou gosto. Eu ficava do lado ali, tipo, dando assistência, dando as coisas pra ele, né? Mas eu não podia dar banho. Era hora de dar banho, ele, não, eu vou dar banho. Deixa que eu dou banho. E ficava nessa. Até que teve uma vez, só que daí o Matheus já tinha acho que uns 2 meses. Teve uma vez que ele tava trabalhando e não tinha chegado em casa ainda, ele falou, me espera pra dar banho. Só que o menino, não sei se ele tinha feito as necessidades dele, eu não lembro o que que era, ou se eu queria dar banho cedo pra não deixar muito tarde. Que eu peguei e falei assim, eu vou dar banho nele. Eu não vou ficar esperando você. E aí eu fui e dei banho nele. Quando ele chegou, eu tava terminando o banho. Por que você não me esperou pra dar banho nele? Pegou gosto. Aham, por que você não me esperou? Eu falei, porque tinha que dar banho no menino. Ué, eu consigo, eu sei dar banho. Você vê, Barato. esse é o amor construído. É onde a gente tem que trazer esse homem, sim, para sua responsabilidade paterna. Por mais que ele tivesse vindo até mesmo de uma relação familiar, de um patriarcado, machismo, e ele se dedicar pela família e ele acabar fazendo as tarefas dele, é onde o amor é construído. Não tenho dúvidas nenhuma disso. É um aprendizado, a maternidade e a paternidade. Então, quando eu li, né, uma matéria da Tribuna que tínhamos 1.600 crianças sem registro de um pai, isso é muito grave. Eu tenho 3.200 pessoas em sofrimento psíquico. Eu tenho essa mãe e essa criança. Quando ela for pra escola, vai ter festa de Dia dos Pais, o amiguinho tá com o pai, quem dá um abraço é o pai. E cadê? Então, assim, tem alguma coisa que tá acontecendo, alguma coisa de emergência, né, e às vezes a gente tem dificuldade de ver. O que acontece na cabeça desse homem que ele não quer se responsabilizar em ser pai? Vamos lá, vamos trazer ele para um consultório, vamos tentar entender se de repente não era nem o que ele queria, uma família, um filho, mas o amor é construído, né? O apego, o vínculo que ele tem com seu filho é essencial para o desenvolvimento do bebê. Esse bebê vai crescer tão bem, os filhos de vocês, com tanto amor e carinho, que é essa condição que a gente precisa dar para o bebê. É simples, a gente precisa estar atento quando está com fome, quando está com frio, responder às necessidades e emprestar o nosso próprio psiquismo. A gente empresta para os nossos bebês o que temos, né? Aí volta na saúde mental. Quando essa mãe não tem uma condição de vida, uma história de vida com muita dificuldade, ou com a própria relação com a própria mãe, às vezes pode dificultar num processo de maternar. Sim. Sem dúvida alguma. Até nesse período que ele era bebezinho, agora não. Agora ele faz 1001 coisas, ele consegue ele fazer o horário dele. Eles aprendem, Não, eu digo gente. assim, da vida profissional, né? Ele consegue ele fazer o horário dele. Então, tipo, se a gente tem as responsabilidades com o bebê, a gente consegue se organizar com os horários. Mas na época que ele nasceu, até ali os 6 meses, 7 meses de vida, ele ainda tava nessa empresa. E ele trabalhava à noite. Então, meu medo era, gente, se o Matheus ficar acordando toda hora, eu vou ter que acordar toda hora. Só que, graças a Deus, ele foi um bebê que ele dormia a noite inteira, só acordava realmente pra mamar. E também era assim, a empresa que ele trabalhava, tipo, era 2 quadras de casa. E ele tinha 1 hora de descanso, né? Então, ele falava pra mim, a hora que o Matheus acordar, tu me avisa que eu venho em casa rapidinho. Então, eu falava, tipo... Porque no início, o Matheus, ele mamava peito, mas também mamadeira. Porque ele era preguiçoso. Como nasceu, ficou 2 dias na NEL. Na NEL, a pediatra da NEL teve que liberar a mamadeira, porque ele não queria seringa, ele não queria copinho, ele não queria nada. Ele ficava bravo. Então, tipo... Deve ter tido a confusão de bico também, ou porque era mais fácil. Porque ele é folgado, então ele queria o mais fácil. Então... Aí meu marido ia nessa hora de descanso dele, tipo, se era a hora que eu dava o peito, geralmente eu dava o peito um pouco, se ele continuava resmungando, a gente completava ou com o meu leite na mamadeira ou com a fórmula. E aí ele pegava pra dar, trocava, ficava um pouquinho com ele, aí vai deitar agora. Aí ficava ali um pouquinho com ele, dormiu, colocava de volta no cantinho dele ali. E a gente foi se organizando, né, dessa forma. Sim, é um vínculo eterno. Sim. E ajuda, o que mais a gente tem que pensar é no desenvolvimento dessa criança. O quanto ele vai ter condições psíquicas para lidar com as adversidades da vida. Sabendo que tem um pai, que tem uma mãe, até às vezes que não tenha, mas tem esse alguém, né? Porque a gente também tem que trazer um outro olhar. Não é só quem gesta, né? A gente tem aquela figura de cuidado. Né? Hoje os modelos de famílias mudaram. Então, aquela pessoa que está disponível para cuidar daquele bebê. Né? Então, isso que é importante é o amor, gente. Hoje ele é apaixonado pelo vô. Se colocar ali eu, meu marido, minha mãe e o vô, ele quer o vô. É o vovozinho. É tudo vovozinho, vovozinho. Meu sogro é apaixonado pelos últimos netos que nasceram. Maria e Bernardo. Maria, o meu xodózinho, a única menina de 7 meninos, né? Meu sogro fala que os bebês sabem dar amor. E ele nega que os filhos tenham dado, gente. A gente não tinha esse pai disponível, né? Esse pai trabalhava muito, estava ausente. Meu marido fala isso. Ele fala, cadê ele? Quando eu precisei, ele não estava. Né? Mas ele fala que os bebês sabem dar amor. E ele é apaixonado pelos netos. Até tá difícil até pra mim pegar Maria. Porque eles não deixam. Eu falei, eu vou lá buscar.
Eu tenho que disputar, às vezes, meu filho, que nessa semana ele ficou ruim, foi pro hospital. Quando a gente chegou em casa, e meu padrasto trabalha dia sim, dia não. Então, dia sim, dia não, meu filho tá lá na casa dele, porque ele quer o vô. E parece que ele já tem 2 anos, mas já sabe que dia sim, dia não é dia dele ficar com o É vô. mesmo? E aí ele dormia, saiu do hospital, a gente foi pra casa, dormi ali à tarde com ele, meu padrasto foi embora. Quando ele acordou, ele já sentou na cama, vovozinho, vovozinho, e começou a chorar, vovozinho. E não tivesse nada que fizesse a criança parar de chorar. Aí eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, ele quer o vovozinho. Aí minha mãe falou, bom, traz ele então aqui pra casa e amanhã você vem cedo, 7 horas da manhã você vem pra casa, porque os dois iam trabalhar no dia seguinte, né? Aí eu falei, tá bom. Aí meu marido tinha chegado em casa, tentou conversar com ele, vovozinho, tá, a gente vai pro vovozinho, então para de chorar. Aí ele parava. Vovozinho, vamos se trocar, a gente vai pro vovozinho. Uma personalidade tanta, hein? O teu é uma escadinha, Carol? Como que Não é bem escadinha. Eu tenho um de 19, né? O Cauã. Ele é uma grande rede de apoio. Hoje, na maioria dos meus trabalhos, agenda, consultório, vou para Cubatão e faço, enfim, um monte de movimentos. Ele pega na escola, não deixa ele como uma obrigação, mas ele é a nossa rede de apoio, né? Se formou agora no Exército, entrou num projeto aí de Guardião Cidadão. Tem o Benício, de 11 anos. Ele tem uma personalidade tanto, porque ele foi um bebê que, para mim estudar, para mim me formar, ó, ficava com Deus e o mundo. Era meia-noite eu indo buscar ele na casa das minhas amigas mesmo. Era a minha rede de apoio, porque eu não tinha com quem deixar, eu precisava me formar. Né? Então, o Ben foi um bebê muito desejado, foi a gravidez mais desejada que eu tive mais medo de perdê-lo, porque eu queria muito um outro bebê. E foi o que menos teve mãe no período de desenvolvimento. Então, eu me culpo. Mãe engravidou, se sente culpada. Eu me culpo muito, meu marido chama atenção, meu filho mais velho chama atenção. E o Ben é o Ben. É indescritível, uma criança super amorosa, carinhosa, mas ele bate de frente comigo. Essa semana chegou, foi lá, gastou R$ 50 em flores pra mim. Você vê, ao mesmo tempo que ele é delicado, ele também sofre, né? E eu tenho tentado melhorar essa parte minha com ele. Aí chega o Lourenço. Lourenço é o meu pretinho de olho claro, lindo. E aí o pessoal tem 6 anos, tem um pouco de ciúmes. E o Vitório, que luta pra ser melhor que todo mundo, que é territorialista, tem 5 anos. Ele, eu falo, desafia a própria vida. Foi um bebê de UTI-NEL, passou 10 dias na UTI-NEL. E tem uma parte da nossa vida que foi muito difícil. Eu tive muito medo de perder o Vitório no hospital, porque ele foi para UTI, ele teve um quadro infeccioso. Eu tive lá, fui atrás de uma rede que pudesse dar uma assistência melhor para ele, porque eu já imaginava que ele ia nascer prematuro, e realmente nasceu, pra você ver a minha cabeça. Ele nasceu quanto tempo? Ele nasceu de um prematuro tardio, 36 semanas cravado. Eu internei com 35. Né? O que acontece aí com o Vitório? O Vitório foi uma 4ª gestação que eu tive muita vergonha de estar grávida, que eu pensava nos outros. Eu tinha vergonha dos outros. O que iam dizer se acabou de ter um bebê? Esse julgamento. Então, a minha preocupação era o que vão dizer que eu engravidei de novo e que não é uma menina? Então, eu escondi Vitório. Caramba. Até março, ele nasceu em maio. Vocês verem como eu não tava legal, né? A Vitória nasce, vai pra UTI. Aí a médica chega pra gente no boletim da UTI e fala assim, olha, eu preciso colher o líquor dele porque ele tá com quadro que pode ser uma meningite. Eu gritei naquela UTI, lá do São Luís, em São Paulo. Falei, não, meu filho não tem uma meningite, eu não autorizo o exame. Ela, mãe, você não tá entendendo o risco. Ele pode morrer em pouco tempo. Eu falei, ele não tem meningite. Psicotizei, né? Saí da minha própria caixinha porque tinha um de 1 ano em casa. Eu tava sofrendo horrores pela distância dos meus filhos. Sim. O menino, o outro tinha, o Ben agora, tinha 6 aninhos. O mais velho segurando as pontas junto com tia, com amigo. Muita gente ajudou. E aí eu fui pro quarto. Nisso eu começo a gritar. Aí meu marido fala, eu também tô preocupado. Ele começa a gritar mais do que eu. E eu não tinha parado para ver que ele também tava sofrendo. É um olhar que a gente também tem que ter pra saúde do pai. Tá? Tem muitos pais que entram também em sofrimento, né? Eu comentei com uma de vocês duas que eu acabei de ler uma matéria que um pai depressivo acabou, né, cometendo um crime aí com a esposa e com o bebê, porque ele tinha depressão, tinha medo, enfim, não sei. Mas a gente também precisa olhar para a saúde mental desse pai. Aí naquele momento eu paro. Ele sai do quarto, aí eu olho pra janela. E aí, parece uma conexão, sabe? Eu olhei para fora, uma luz linda, maravilhosa. Eu falei, Deus, eu quero o meu filho. Eu quero voltar para minha casa com meu filho nos braços e a minha família. Eu aceito meu filho, ele já me aceitou e a gente tá indo pelo mesmo caminho, eu quero voltar para casa. Então, assim, a saúde mental materna, mais uma vez, gritando ali, né? Porque eu acabei, por uma falta de pré-natal obstétrico, eu acabei não fazendo um bom pré-natal porque eu escondi meu filho. Né? E ele luta até hoje para ele ficar na capa da revista, sabe?
É uma coisa meio existencial do Vitório. Ele apronta todos, ele quer ficar em evidência, territorialista, briga com todo mundo. Precisa ver a magreza do Catatal. É Marcando valente. território. É o de 5 anos. É o de 5. Aproveitando essa que a gente já tava falando de rede de apoio, né? É uma das perguntas que eu achei até interessante, porque essa pergunta específica foi um pai que mandou. Certo. Como o apoio da rede familiar e da sociedade pode influenciar positivamente ou negativamente a saúde mental de uma mãe? Pode, das duas formas. A rede de apoio é qualquer pessoa, tirando o pai, qualquer pessoa que se ofereça em cuidar dos filhos, de acordo com as minhas regras. A minha rede de apoio, eu sempre falo, sempre deu certo porque era da forma que eu queria, né? Eu fui mãe com 20 anos. Você acha que a minha mãe não queria mandar em mim, que a minha avó não queria mandar, e que minha tia não queria mandar com 80 anos, na época 70 anos? Claro que todo mundo queria mandar, mas era do meu jeito. Não, ele vai comer isso, ele vai vestir isso, ele vai andar isso, ele vai fazer isso no tempo dele, entende? Não do jeito que você tem de crença, porque a família traz muita crença. Não pode lavar o cabelo no perpério, Nossa, não pode sair com demais, criança no sereno. Tem um pediatra em Santos que prescreve sair no sereno. Porque não quer dizer que aquela criança vai ficar doente por causa tá com daquilo. soluço, tá com frio. Põe um negocinho na cabeça. Eu fiquei assustada. Tem um pediatra que deu doce pro meu filho, deu um pirulito. Eu falei assim, o menino... Não vamos falar o nome, mas é o mesmo pediatra que passa meus filhos. Ele deu um pirulito. Meu Deus! Porque foi Pois bem é. numa época que eu tava com algumas complicações, eu falei assim, eu quero uma segunda opinião, porque ele tem a pediatra dele. E aí eu levei ele nesse outro pediatra que minha mãe falou, não, tive muita recomendação, não sei o que, não sei o que lá. Chega na sala dele um balde, assim, com pirulito, acabou, tó. E ele Sim. nunca pegou um pirulito. Mesma coisa eu, pois ele abriu lá e tá tudo bem, porque E ele esse ainda pediatra... Ele ainda falou assim, hoje em dia tem muita criança que nasce com isso, ou que tem isso isso. e aquilo, por falta de açúcar. E tem muito pediatra Nutella, e ele falou bem assim mesmo. Tem muito pediatra Nutella que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Que frescuraiada, a criança ela pode tudo. Eu fiquei... Natália, só que esse mesmo pediatra salvou minha afilhada recentemente de um quadro de coqueluche, tá? Ela tava há mais de 2 meses com tosse. E também já salvou meu filho Lourenço na época da pandemia, que não era pandemia, provavelmente ele já tinha Covid, e ele que deu antibiótico, porque deram alta pra ele do hospital com febre. Então, assim, por isso que eu confio na competência técnica desse pediatra. Eu entendo essa questão, né? Não, depois assim, é só aquele período, tá tudo bem. Mas sim, ele já deu assistência pra gente, continua. Quando a gente tem algum problema, a gente vai lá. É muito tempo de experiência, enfim. Quando não concordo, tá tudo bem. E fico bem com isso. Sim. Próxima. Tá com ela aí? Que tipo de suporte psicológico é indicado para as mães que enfrentam complicações na gravidez ou no parto? Qual tipo de complicação, você diz? Emocional? Emocional, O que a gente indica na psicologia obstétrica? sim. Bom, primeiro trabalhar com essa mulher, como é que tá para ela esse retorno a si mesmo, né? O que ela acha que a maternidade dela impactou? Foi o quê? Ela tinha sonhos, planos, a maternidade quando ela gestou, né? Engravidou, passou por aquele período. Ela achou que a vida acabou? Porque a gente tem muita dificuldade de voltar a si mesmo. O perpério emocional ele vai até 2 anos, o bebê. A gente fala que o fisiológico é até 45 dias, né? Coisa que quase ninguém fala. O perpério só calcula isso. É o tempo dos órgãos voltar para o lugar. Não, a gente está falando do perpério emocional, onde tem medo de tudo e muita dificuldade de voltar a si. Voltar a uma atividade física, que é essencial, ter um tempo de qualidade, a rotina da unha, do cabelo, da pele numa praia, sair com uma amiga, tomar um café. Então, o que era importante para você antes dessa gestação? É trabalhar, né, dentro do pré-natal psicológico, numa psicoterapia junto com um profissional qualificado, né, para você voltar a si mesmo. É isso que a gente vai garantir com que você fique bem e esse bebê fique bem. A gente sabe que tem um período para isso, né? Principalmente esse primeiro mês, que é muito difícil. Mas continuar, ajudar essa mulher, né, a continuar sendo quem ela era. Eu falo muito, principalmente para as minhas amigas, quando engravidam, você não deixou de ser mulher, tá? Você é mãe, a gente sabe do rótulo que a sociedade coloca também, né? Porém, você não deixou de ser mulher. Então, você tem um marido, tá? É importante você sair com seu marido. Você tem uma hora... Olha, não consigo, Carol, eu não consigo ficar 1 hora longe do bebê. Começa com 15 minutos. Aí a gente amplia. Vamos para 30. Como é que vocês... Ai, foi estranho. A primeira vez que a gente sai sem bebê, parece que a gente fez Esqueceu um crime, parte do alguma corpo em casa. Alguma coisa horrível, né? Que a gente tá fazendo ali. Então, eu ajudo essa mulher aos poucos. Olha, vamos pedir mais ajuda? Vamos conscientizar o seu marido, né? Vamos falar da sexualidade do casal
Então, eu ajudo ela também nesse processo, porque dá medo de tudo. Sim. Até de voltar às relações, de voltar ao mercado de trabalho. Aí fica da amamentação, amamenta até 4, 6. Alimentação é outro período difícil para a mãe, né? Para o pai também, a alimentação do bebê, introdução à alimentação. Enfim, é ajudar ela a voltar para si mesma. Acho que isso é um dos maiores desafios que a mulher se encontra na gestação. Pegou o positivo, ou o TIA, ou o beta, alguma coisa que dê positivo. Essa mulher, ela já entra em paranoia de um monte de coisas. E aí, trabalhando, o que ela traz, né? O que você sente como mãe? Vou perguntar para vocês. O que vocês sentiram? Nossa, muita coisa. É um misto de sentimentos. Eu, no meu caso, que fui muito impulsiva ali para voltar ao trabalho, né? Como eu fico nessa parte de empreendedora, eu pensava muito ali, meu Deus, como que eu vou conseguir dar conta? Então, assim, eu como mãe, eu sabia que eu tinha que atuar como mãe, mas eu também preciso a Michelle ali profissional e a Michelle esposa. E é para um monte de mãe, né, o seu trabalho? É para outras Exato, mães. são outras mães. Foi aquilo que você falou de vai deixar o meu filho para cuidar de outra pessoa. Pessoas. Então, assim, é um misto de emoção. Não tem nem como definir em palavras, Você voltou né? a trabalhar com quanto tempo? 15 dias. 15 dias. Nem teve puerpério. Não, Você não parou até agora. E do segundo 12, não né? parou. E no segundo, 12 dias. Isso tem um risco, tá? É um risco de burnout. Uhum. Uma hora a conta chega. Então, Sim. é importante nesse período você também ter um tempo de qualidade. Eu sei muito bem o trabalho de vocês, que é emergência, né, gente? Não é o bebê não nasce com horinha programada, não. Uma cesárea, ela pode antecipar, um parto normal pode prolongar. Então, a gente sabe dessas dificuldades, mas é ter um tempo de qualidade. Qual foi a última vez que você saiu com seu marido, que saiu pra jantar? Qual foi a última vez que você foi bater um papo com uma amiga? Sei que vocês duas são muito amigas, mas né, outras amigas, ou de repente algum encontro. Qual foi o momento que vocês olharam pra si? Isso que é importante. Não é só pro bebê, não é só para suas clientes, né? Sim, Mas não. qual o momento que vocês olharam pra si? Esse momento é tão importante que é assim que vocês vão estar com condições melhores de fazer o trabalho de vocês. Imagina se eu não faço terapia, com 4 filhos, a casa caindo. Nossa. Tem 15 dias que eu fui atrás da psicóloga. Eu falei, ó, porque eu voltei do congresso, a turminha tinha causado. Vocês não têm noção. Eu ia perguntar isso, você cuida de tanta gente, quem cuida de você? Eles causaram, tá? Ficou eu e meu marido em Salvador. A gente queria só o sábado e domingo tranquilo, foi impossível. No domingo, um deles tinha machucado o pé, teve que engessar. Na sexta-feira, o outro, de 6 anos, teve uma febre de 39,6 que a minha amiga falou. Tava com minha rede de apoio, minha amiga. Falou, cara, amiga, é madrugada, né? Eu ali não dormi. Amiga, eu acho que ele tá delirando, porque ele tá pedindo pra você não abandonar ele. 39,6 de febre, Meu quase convulsionando. Deus. Aí eu, amiga, é de pirona. E não sei o quê. E banho. Amiga, ele tá me dando um monte de instrução aqui. Aí eu pedi pro domingo, pro mais velho pegar esse, pro outro menorzinho ter um tempo mais tranquilo. Ele vai e mexe o pé na roda da bicicleta, precisa de assistência tanto quanto daí eu aciono outra rede de amigo, que vão lá, fazem curativo, cuidam. No segunda-feira acordou chorando, meu voo era 3 da tarde. Você curtiu Salvador? Claro que não. Ficou aí o pai dele lá, sem saber muito como se divertir, não tava esbanjando a felicidade. Terça-feira era uma psicóloga. Fulano, meu filho isso, aquilo, isso aqui foi um desabafo. Tá tudo bem. É equilibrando os pratinhos, deixando alguns cair. A conta vai ser essa e vai cair mesmo e tá tudo bem. Carol, o que precisamos ainda desconstruir sobre a imagem da mãe perfeita para promover uma maternidade mais leve e humana? Redes sociais, Instagram, TikTok, né? A mãe tira aí, em média, vocês devem saber também, 15, 20 fotos de um bebê numa posição, de uma criança. Escolhe a melhor. Ela escolhe a melhor foto, ela Posta posta melhor. aquela. Enxoval que eu comprei na loja tal. Né? O carrinho com 3 rodas ou 2, sei lá. Aí no momento em que eu compro esse carrinho, passou um tempo, o meu já é a última geração. Aí eu tô olhando o carrinho do vizinho que é melhor que o meu. E aí eu começo a me desvalorizar. Eu falo, gente, eu não sou suficiente, né? Porque o fulano tem aquele carrinho, porque blogueiras tem aquilo, isso. Então, assim, eu acho que o que adoece muito, né? Que a gente precisa falar muito, é essa idealização, essa romantização do que é maternidade, porque é muito subjetivo cada um. Não tem como eu trazer para mim aquilo que eu desejo a partir do outro. O que eu desejo? O nosso sofrimento psíquico, tá? Isso de uma forma geral. Ele está a partir do momento que a gente deseja e não consegue realizar aquele desejo. Aí entra o sofrimento. Tá? E quando a gente analisa, né, dá o suporte ali, vai construindo, tem muita gente que não sabe nem o que deseja. Porque por muito tempo foi um desejo de uma mãe, de um pai. E aí quando chega na vida adulta, e aí? Então a maternidade romantizada adoece.
tá? Hoje, um ponto de atenção que me passaram. As mães, elas têm contato com o seio materno, a gente fala do vínculo, da importância do vínculo, olhar. Quando o bebê nasce, a distância que o bebê enxerga é essa distância. Porque a gente sabe que tem ali, né, alguma coisa na visão do bebê que ainda vai desenvolver. Então, assim, a mãe tá no celular. Não tem conexão, mãe e bebê. A gente tá perdendo isso. E aí, a gente abre o celular, tem um monte de notificação, um monte. A gente se perde nesse mundo que não é o nosso. As pessoas estão ali para vender, principalmente blogueiras, né? É o papel, o trabalho delas, gente. É uma nova geração. Sabe assim, o que é seu, o que é do outro? O que você quer? O que é melhor pro seu filho? Tem um quadro de uma mãe que eu acompanhei, ela se preocupava com a foto, ela se preocupava com o enxoval, e ela tava correndo risco de vida dela e o bebê, e ela tava preocupada com aquela sessão. E eu falei, gente, não. Aí, sabe quando essa mãe parou? Quando eu falei, não tem bebê, não tem foto, não vai ter bebê. Tentando de uma forma aliviar para ela, trazer uma informação para ela que a vida não ia ter sentido sem o bebê. Sim. As fotos depois a gente corria atrás, o chá de bebê fazia um chá depois, não um chá revelação, só o chá revelação, mas aquele chá que maior, né, chá de bebê que as mães querem fazer para ganhar isso e aquilo. Então assim, nada disso teria sentido se não tivesse bebê, se não tivesse criança, se tivesse filho e tivesse uma construção de uma família ali. Sim. Aí foi a forma que eu tive para parar essa mãe. Nada disso vai ter sentido se não tiver o bebê. Aí ela parou, aí foi pro hospital, me internou, ganhamos um tempo. Ela foi muito bem assistida, ela tinha um quadro de pré-eclâmpsia. Ganhamos, a bebê nasceu cravado 34 semanas, nem de oxigênio precisou. Ai, que Foi bom. para uma incubadora devido ao peso, com 11 dias teve alta. E elas estão lindas, maravilhosas. E assim, mas ela precisava parar naquele momento porque ela só pensava no que ela estava vendo na internet. Nossa, a rede social, ela cria Ela cria. uma imagem perfeita, né? Não existe perfeição. E o pessoal que fica acompanhando de fora acaba, olha Quer, que família deseja linda, aquilo. olha Não é? que criança educada, olha que... E assim, por trás disso não é uma realidade que as outras mães Não alcança vivem, né? todas. Principalmente Imagina. essas blogueiras que estão lá, estão postando, Cheio de ai, tá babá. tudo assim maravilhoso aqui, desligou a câmera, tipo, Exatamente, A é vida tá um totalmente caos. diferente. Cheio de babá, gente. Sim, cheio sim. de babá. Cheio de babá. Isso aí é muito legal. Olha, eu não queria babá, porque aí eu cuidaria dos meus filhos, né? Se eu tivesse uma moça que pudesse me ajudar com as funções domésticas, nossa, eu teria um tempo disponível para meus filhos absurdo. Sentaria, eu desenho, brinco com eles, mas é muito reduzido, né? Mas eu teria essa disponibilidade se eu não tivesse que lavar, se eu não tivesse que limpar, se eu não tivesse que pendurar roupa. Todo mundo faz a parte deles. Imagina, uma casa com 5 homens, Nossa, um cachorro e eu um não gato. consigo imaginar como É todo seria. mundo trabalhando. Eu falei, vocês não moram aqui? É isso que eu construo com meus filhos. Vocês moram nessa casa, então é obrigação de todo mundo. O de 5 anos guarda os talheres, o outro guarda os copos, o outro seca. E aí eu vou chamando a atenção conforme, né, for errando ali para eles serem bons maridos, para eles serem bons profissionais, para eles serem boas pessoas. Né? Então, assim, a internet, ela é um risco. Quando a gente não tá bem, aquilo alcançar, vir como uma avalanche, derrubar para uma depressão, né, de certa forma, a gente acabar adoecendo, é um risco muito alto. De tudo aquilo que a gente imagina que quer ter. Nem sabe se quer. Gente, o enxoval dos Estados Unidos, que lindo. Cartes é maravilhoso, mas ele veste tanto quanto aquela outra roupinha mais em conta. É mais por status também, né? Entende? Porque o enxoval personalizado, porque a agenda... Você chega na maternidade, é tudo, né? Aí começa ali com a vacina, que combina com a mochilinha, que combina com a mala, que a mãe... É uma A minha foi loucura. mais pé no chão quanto a isso, né? Ah, eu eu já não, fui. eu já fui. Eu fiz tudo, personalizado. Dá pra fazer quando se não se tem um risco de vida, né? Desde que se não se corra risco, dá. Mas por partes. A gente tem que ir validando aos poucos as condições. E fazer aquilo que a gente pode. Sim, tem as prioridades, né? Você tem que ver ali o que são suas prioridades no momento. Sim, pra cada uma. Acho que dá pra mais uma perguntinha pra Carol. Eu falo, né, gente? Que papel a psicóloga tem na orientação para o equilíbrio entre a maternidade e a vida profissional? É um indicador muito forte que a gente tem de estudos, né, da equipe do Maio, Futacor, que fala muito sobre essa condição. A cada 2 mulheres, né, a gente tem uma que, quando retorna ao mercado de trabalho, ela é demitida. Eu acho que isso é muito ruim, porque aquela mulher que volta ao mercado de trabalho, ela fica na dúvida se ela volta, se ela deixa o bebê ou se ela segue uma carreira profissional. Sim. E isso traz uma angústia tremenda, porque ela acha que tá falhando. Porque se ela sai de casa para ir e deixa o bebê com alguém, né, óbvio, ou numa escola, com alguém, uma rede de apoio, com uma babá, e ela tá indo trabalhar, ela já se culpa, porque ela tá falhando ali. Porque ela não tá disponível. E quando ela volta pro mercado de trabalho e é demitida,
porque ela precisava daquela renda. Porque se ela tá indo trabalhar, não é só uma questão que ela gosta. Tem uma questão financeira também, de Sim. carreira, uma série de coisas. Então, assim, acho que é um momento também muito difícil para a mãe, muito difícil para a mulher, porque a mulher, ela acaba sendo julgada por ser mulher, por ter um útero, né? Por ter um filho, por querer se dedicar à maternidade, por dar um atestado. A gente é muito taxada, né, nas empresas, muitas vezes. A mulher, ela vai dar prejuízo. Não, tem empresas que não contratam mulher Mulheres. justamente por isso, Porque ela né? tem um útero, ou porque ela tem um filho, e porque um filho vai ficar doente. E aí é onde a gente entra. Vamos trazer esse pai também, né? Pra ele também dar um atestado. Mas se a gente parar pra pensar, quem sempre se vira é a mulher. Sim. É a mãe. Dia das Mães é cheio. Dia dos Pais, festa na escola, é pouco. Então, no mercado de trabalho, traz uma angústia. E aí, preparar essa mulher para esse retorno, né? Acho excelente mulheres que amamentam voltar ao mercado de trabalho, procurar uma consultora de amamentação para estar se programando lá, como é que congela o leitinho materno direitinho, e informar a rede de apoio, né, para como é que vai dar aquele leite. Escolas, creches, em Santos a gente capacita, eu não, né, uma profissional, capacita até a escola, as creches, para saber como armazenar aquele leite, né, porque a gente sabe que tem um ganho para a vida dessa criança. Então, é se preparar para esse retorno, esse olhar, é escutar as dúvidas, os anseios, as angústias e trabalhar junto com ela o que for possível. Olha, tá tudo bem. Como é que você sente? Você quer mesmo voltar? Eu quero. Então a gente vai preparar essa mulher. Você quer pedir as contas? Qual motivo? Tá tudo bem para você? Como é que vai ficar seu financeiro? Como é que vai ficar seu emocional? Em quanto tempo você quer voltar depois? E aí sempre naquilo que eu falei para vocês. Ela continua sendo uma mulher. Né? Ela não deixou, porque ela se tornou mãe, que ela deixa de ser uma mulher. Então, depende do que ela quer, mas prover um ambiente seguro, acolhedor, para que ela tome as tomadas de decisões, que ela consiga tocar a vida dela e a vida continua. Estamos aqui, né? Sou mãe, vocês são mães, e a gente está aí lutando por muitas famílias. O trabalho de vocês é muito próximo do meu, registrando momentos únicos, que por muitas vezes é o que a gente tem, é um registro, é uma foto. Então, voltar ao mercado de trabalho, sim, é desafiador, mas é possível ser uma profissional e ser mãe também. Vou pegar só mais uma só, a última rapidinho, porque achei interessante. Você percebe diferença diferença psicológica enfrentado pelas mães de primeira viagem em comparação às mães que já têm filhos? Sim, toda mãe deveria ter um segundo filho. A maternidade é mais leve, gente. A primeira vez que eu fui mãe, eu passava álcool nas grades do bercinho. É uma loucura. Bichinho de pelúcia, não, porque eu achava que ele ia ter alergia respiratória. Toda mãe deveria, a gente brinca, né? Toda mãe deveria ter um segundo filho, porque a maternidade vem mais leve. Não é primeira vez, não é surpresa, não te impacta que nem a segunda. Eu tenho uma amiga que ela trouxe foi uma das crianças só na minha casa, aí ela falou, aí o segundo ficou com a mãe dela. Eu falei, você conseguiu separar? Ela, claro, amiga, ele é mal desapegado. Eu falei, não, você que mudou. Não é que eles apegados, é que a primeira, você causou um quadro de dependência, e ela é insegura, ela não fica com qualquer um, tem medo, né? E o segundo é com muito mais leveza. A história da chupeta, né? A primeira a gente ferve, a segunda passa água corrente, a terceira sopra. Mas é isso, sem dúvida. É mais leve, sim, né? Uma dica, se puderem, né? Se puderes passar 2 anos da criança, porque os bebezinhos são muito egocêntricos, eles não entendem, né? Então, assim, é um período muito difícil pro bebê também entender que tá chegando um outro. Então, agora já tá na hora de eu ter outro, né? Já a partir dos 2 anos Já. é muito bom. Tempo. É legal para crescerem juntos, mas é desafiador também, tá? Porque aí o primeiro, que é um reizinho, é destronado. Ele não entende muito bem. E era tudo pra ele, né? O vovozinho vai ter que dividir em 2. O pai, a mãe. Mas dá pra sim, com certeza, trazer com mais leveza. É mais leve, você já não deseja tanto quanto o primeiro. Aí, o enxoval, a carteira, o berço, o carro. Já fica tudo mais leve. E outra, normalmente herdeiro, né? Sim. O medo, sim. Depende, quando não tem uma gravidade, né? Um caso de hipertensão, diabetes. Mas se não acaba passando para as outras gestações, então fica um ponto de alerta aí. Mas é uma gravidez, uma gestação e um parto com mais leveza, sem dúvida. A gente fica mais desapegado também, né? E você O Heitor é tudo da Isis, praticamente. Então, são Nossa, herdeiros. eu passei. O que tem a cor ali, ó, dá um jeitinho. Eu brinco lá que tem bastante herdeiro. Um passa por outro, aquele tênis ótimo, aquela Algumas calça coisas jeans. eu fui passando, algumas coisas Também, assim que eu sou também. meio apegada, eu fui guardando. Eu falei, vai que o próximo é menino, Não né? é? Já tá ali guardado. Olha aí. Já foi. E bebezinho não estraga, né, gente? As coisas são tão bonitinhas. Sim. Muito bom, São. muito bom. E vocês tiveram parto normal, cesárea?
Cesariana. Cesariana. Cesárea. Isso também a gente também traz a questão da romantização até no parto. Aquelas mulheres, eu quero um parto normal, quero um parto normal, quero um parto normal, quero um parto normal. Fica com aquilo na cabeça porque viu que fulano, terceiro ciclano, teve e que ela não conseguiu. Elas chegam também adoecidas no consultório. Porque elas imaginaram tudo naquele Idealizou, parto. né? Daquela forma. E não aconteceu. Então, assim, o parto cesáreo também é importante, né? Por isso que existe, né? Para salvar vidas. Sim. Tá? Então, assim, tem muitas mulheres que criam uma expectativa em torno do parto, do nascimento ali, e não é possível. Né? Então, eu também trabalho isso com elas no pré-natal, antes mesmo de parir. Porque pode É ser importante, impactante. Né? é. Um parto normal vira uma cesárea, sem É dúvida. importante. E acontece muito. Já acompanhei bastante parto normal ali que de última hora precisou correr. É importante que pra os dois cesárea. fiquem bem, né? A gente traz o parto normal, ele é muito bom, realmente, por uma série de fatores. Mas quando não dá, tem que, de fato, ir para uma intervenção cirúrgica, a gente entende. E eu preparo essa mulher, né, para esse momento que pode acontecer, não quer dizer que vai. Sim. Né? No parto normal, a gente trabalha muito que as travas são emocionais. A gente tem uma questão que traz ali para aliviar o estresse, faz técnica de respiração, vai trabalhando com elas para aquele momento, para quando chegar na maternidade as coisas fluírem sem tanto medicação, né? Que a gente fala da ocitocina ser um hormônio sintético, né? Para elas chegarem com aquela consciência corporal, também trabalha essa questão para elas chegarem mais leves aí na maternidade. Eu acho que no normal, mais do que na cesárea, precisa ter muito psicológico. Acompanhando. Sim, a gente Muito. faz. A gente tem lutado muito por isso, né? O congresso que eu acompanho já há 3 anos, ano que vem é em Brasília. Eu tenho falado com o pessoal, gente, vamos lutar por políticas públicas, tem deputado isso, para a gente fazer política pública para saúde mental materna, né? E fala muito dessa assistência, inclusive no luto perinatal também, que agora é lei, assistência psicológica no luto perinatal. Quando aquela mulher perde o bebê, ela precisa de um profissional que entenda, para a gente poder validar aquela criança, aquele bebê, aquela família, né? Que é um momento tão difícil. Então, a psicologia, ela tá no começo, no meio, fim da vida. É isso aí, gente. Carol, muito obrigada por ter topado Eu vir que agradeço conversar com a o convite de gente. vocês. Foi muito importante, né? Muito, muito. Porque é algo que deve ser falado. É Acredito um que assunto que se deixar, a gente vai o dia Vai, inteiro aqui. acredito que gostoso. precisaremos de outros episódios para continuar esses assuntos, porque gera muitas dúvidas e às vezes uma pergunta Sim. vai puxando a outra. E a gente, Vai- nossa, tem um monte de perguntas ainda que Muito foi bom, enviadas. sem dúvida. A gente vai haver outros momentos. Agradeço imensamente o convite. Quero também deixar, né, aqui que eu tenho um projeto da minha associação, né, se chama BEC. Eu dou atendimento psicológico gratuito para as pacientes que fazem um pré-natal pelas policlínicas, né? Olha que bacana. Então, as pacientes, elas são encaminhadas para mim e eu atendo gratuitamente essa gestante. Carol, para elas não deixa- passarem por esse Deixa o momento sozinho. seu arroba. Deixa, é já @ psi.carolinabeltrão. Vai ficar na tela aí o arroba dela para o pessoal seguir. Muito importante. Acho que todo mundo precisa de psicólogo, terapia, porque, gente, senão a gente não dá conta de nada. né? Não, isso daí é... A gente entra no Mas piloto futuro. automático e um dia a conta chega. Sim, sim. Chega. Chega sim. Chega. Muito obrigada pelo convite, Imagina, viu? a gente que agradece. Obrigada a você, Carol. Estamos encerrando aí mais um podcast, o segundo episódio. E gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores. E, novamente, agradecer quem tá aí com a gente, a Casa Nossa, e a Concor, que forneceu essas canecas maravilhosas pra gente. Em algum lugar aqui da tela vai ter para vocês se inscreverem no nosso canal. Já ativa o sininho para quando sair episódio novo vocês ficarem por dentro. Tudo em tempo real ali para vocês. Obrigadão, gente. Grande Até beijo, o próximo até o próximo. episódio.